Professor Ivo, nós estamos justo no meio da exposição com os garotos, olhando os experimentos, interagindo com eles. Como é a percepção que o senhor tem desta interação? O que está acontecendo aqui realmente? Então, ontem nós estávamos aqui em Camacuã e um professor olhou para mim dizendo assim: mas por que eles não estão quietos? Tipo assim, quietos no sentido de eles não estão correndo, não estão fugindo das autoridades. E aí eu fiquei me perguntando assim, por que os alunos não fazem uma atividade interativa e que traz alguma coisa nova, eles se permitem participar? Porque no fundo, quando a gente faz esse movimento, a gente respeita esse jovem que está ávido de conhecimento, e que o professor, quando ele vai para uma sala de aula, repetir os mesmos livros didáticos, os mesmos cadernos que ele citou, eu acho que se eu fosse um jovem mesmo e voltasse à sala de aula, eu teria um tremendo de um baita. A escola é muito chata nessa escola. Ao trazer e ver, por exemplo, esse movimento para cá, tem algumas partes que a gente precisa entender. Eu tenho jovens graduandos que nunca tiveram contato com o público e que estão se descobrindo como potenciais professores, licenciados, ou seja, eles mas são divulgadores de conhecimento. Isso é uma coisa muito legal. O outro lado da história, daqui aproximadamente mais ou menos umas 150 pessoas, talvez, entre esse ambiente e o próximo ambiente. Eu posso contar no dedo aqueles que estão lá, os demais, eu diria para você, 80, 90% eles estão escutando o que o graduando está falando, que para ele tem algum significado, pelo menos pode abrir caminhos para ele. Qual é aquele curso que você O impacto que eu posso dizer para vocês, bom, desde que começou esse programa, nós já tivemos, do ponto de vista universitário, várias produções de TCC e de mestrado, que estudam esse tipo de ambiente. Isso do ponto de vista acadêmico, mas isso para mim diz menos. Eu acho que diz mais do que eu tenho guardado de relatos de muitos alunos, que foi a partir de um movimento como esse que ele se descobriu professor. Acho que para mim isso é o maior impacto que eu tenho. Veja, nós estamos hoje com um apagão de formação de professores. Isso é um fato. A ciência da natureza, nós estamos hoje com uma carência enorme de formar professores. Agora, se dentro da Universidade Federal, aqui ou qualquer outra universidade, eu como professor trabalho com ciência da natureza, eu não entendo que esse jovem, hoje, no século XXI, ele precisa exatamente dialogar, a gente não vai para o nosso papel. O que é curioso, porque sempre que eu vejo uma atividade como essa, eu também me coloco assim, o que teria acontecido comigo se eu tivesse tido essa experiência? Com certeza, se a experiência que eu já tive foi na base do meu irmão, da minha professora, que eu me lembro com muito carinho, fazendo coisas pequenas, certamente se eu tivesse tido isso, eu teria ido muito mais além do pequeno. Uma outra atividade que a gente vê, tem muito assim, eu sinto muita falta de mais professores que estão pela licenciatura para entender que sala de aula não é uma sala de aula, não é um ambiente fechado com quatro paredes. A aprendizagem, ela atravessa, os raios católicos, elas atravessam paredes, elas atravessam o mundo. O professor acha que dar conhecimento é ficar numa sala de aula com quatro paredes, dialogando com conhecimento de livro. Isso é importante, e é isso que ele fez enquanto cultura humana. Mas também, isso é o que nos faz entender como cultura humana. Mas existe também uma coisa que é o quanto eu, como indivíduo, que formo outras pessoas, eu também vou me atualizando
gente dialoga com outras fronteiras. Então, aqui, a própria tecnologia, a paleontologia, a própria história. Então, quando você coloca estando numa mesma universidade, mas de áreas de conhecimento diferentes, é curioso as pessoas pensarem, mas eu não sabia disso. Puxa, que legal que você faz. E a universidade acabou fechando muito em pacotinhos o meu conhecimento de química, o meu conhecimento de geografia, e o mundo, na verdade, não é feito de pacotinhos. O mundo é esse 3D, eu acho que primeiro assim, para mim é sempre uma novidade ver Paris felizes, participando de alguma coisa que eles nunca viram. Acho que isso é a sensação de prazer, de um êxtase muito grande. Gostaria muito que a gente pudesse colocar outras ações para que outras áreas de conhecimento, não só a ciência da natureza, pudessem aprender a dialogar com esse público. Isso nos falta bastante.